Vou fazer a leitura e peço que os irmãos me acompanhem. Atos 4, versos 23 ao verso 31. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciaram a palavra de Deus. Os irmãos, para a gente entender aqui um pouco desse contexto, do que está acontecendo aqui, no capítulo 3 ali, no capítulo anterior, inicia com Pedro e João indo ali para o templo, né? Quando na entrada do templo eles encontram um aleijado de nascença que pedia esmolas ali frequentemente. E quando esse aleijado pede esmola a eles, eles curam esse aleijado e ele entra junto do templo com Pedro e João. Chegando lá, o pessoal fica admirado com aquela cura daquele aleijado de nascença e eles começam a pregar o evangelho, a pregar Cristo Jesus ali, isso no capítulo 3 ainda. Já no capítulo 4, aqui no início, os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus, eles perturbados, porque João e Pedro estavam ali ensinando sobre a ressurreição dos mortos em Jesus, eles prendem os apóstolos, né, Pedro e João. E mais 5.000 pessoas, diz lá no início do capítulo 4, que estavam ouvindo essa pregação deles, eles se convertem. Aí no dia seguinte, pois já era tarde, né, eles foram presos, as autoridades, os líderes religiosos, eles interrogam Pedro e João, eles chamam eles e interrogam. Né? Mas aí eles, cheios do Espírito Santo, como diz no texto, pregam Cristo crucificado novamente na frente das autoridades e para eles. Né? E percebendo as autoridades o sinal de cura desse aleijado, que era verdadeiro, não tinha como negar, né? Era visível, aquele aleijado de nascença estava andando, estava curado. E não tinha do que acusar eles. Né? Mas eles tentaram calar os apóstolos. Como diz no verso 17 ao verso 21, diz assim: mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Eles tentaram calar ali Pedro e João, mas eles não se acuaram, eles continuaram pregando o evangelho e pregaram para as autoridades. E logo na sequência, onde entra esse texto onde nós lemos, nós vemos o que acontece, que é a atitude da igreja, né, diante de toda a igreja agora, ali naquele primeiro século, ali, a igreja que se iniciava ali em Jerusalém. Qual é a atitude deles? Qual foi a atitude da igreja diante desse perigo que estava se intensificando ali, essa pressão das autoridades, né, em cima da igreja cristã que estava se iniciando ali? A gente pode trazer para o nosso contexto e ver, diante dessa
proibição de culto, de estarmos reunidos, essa dificuldade, essa crise que nós estamos enfrentando, qual é a atitude da igreja? Qual deve ser a nossa atitude como igreja de Cristo? Em primeiro lugar, eu destaco aqui no texto, no verso 24, que nós lemos na primeira parte, diz assim: ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus. A primeira atitude deles, da igreja, logo quando eles foram soltos ali, procuraram os irmãos para contar as coisas que aconteceram, né? A pressão, a opressão que eles sofreram, eles oraram a Deus. Eles não se amedrontaram, eles não duvidaram de Jesus, eles não fizeram o que muita gente faz hoje em dia quando está diante de um problema, que é buscar culpados. Eles não buscaram culpados pelo que estava acontecendo, mas eles dobraram o joelho e oraram a Deus. Eles levantaram a sua voz a Deus. Não ficaram acuados, não se afastaram de Cristo. Pelo contrário, eles correram para o Senhor. Né? Não estou dizendo que a gente aqui tem que sair na rua nesse tempo de pandemia como se nada tivesse acontecendo, como uma atitude cega de fé. Não é isso. Eu estou dizendo que nesse momento não é tempo da gente temer, ter medo de coisas que não devem ser temidas. A gente não deve ter ansiedades, não devemos ter dúvidas, incertezas nesse momento, mas, ao contrário disso, a gente deve se aproximar mais ainda de Cristo, nosso Senhor. Nós devemos cada vez mais usar esse momento para correr para os pés da cruz, em oração e quebrantamento de fé. Muitos dos nossos medos, ansiedades e incertezas são frutos da nossa falta de fé, de uma fé duvidosa. Por isso, nós devemos multiplicar o nosso tempo de oração e de devoção a Deus através de exercícios espirituais. É tempo de intensificarmos as nossas orações, de orarmos mais. É tempo da gente intensificar o culto doméstico, chamar a nossa família, vamos orar. Ore a todo momento. Ore na hora de manhã, de tarde, de noite, durante o dia. Aproveita esse tempo. É o tempo da gente aproveitar. É o tempo que nós estamos livres em casa, com a família, para orar a Deus, para buscar o Senhor, para dobrar os joelhos, para exercitar a nossa fé. E outro ponto que eu quero destacar aqui é como era essa oração daqueles primeiros cristãos ali diante da dificuldade. Além de buscar a Deus em oração, como deve ser essa nossa oração nesse momento de dificuldade que nós estamos passando? Verso 24, 27 e verso 28. Olha a oração deles. Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra e o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Verso 27. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Eles reconheceram, meus irmãos, aqui a soberania de Deus na criação. Deus é o Criador de todas as coisas. Ele fala que tu, Senhor soberano, que fizeste os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. A soberania de Deus sobre todas as coisas. Ele, o Criador de todas as coisas. E eles reconheceram que era o Senhor que estava usando aqueles líderes romanos para fazerem aquilo que eles estavam fazendo, toda aquela pressão e opressão. Inclusive, como fala aqui no verso 27, o Deus usou Herodes e Pilatos na morte de Jesus Cristo. Que ele fala no verso 28, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Já estava tudo predeterminado por Deus. Nada que aconteceu ali, naquele momento, na primeira igreja, no primeiro século, na igreja que nascia, pegou o Senhor de surpresa. Nada que está acontecendo hoje, o vírus se espalhando pelo mundo inteiro, nada disso pegou o Senhor, nosso Deus soberano, de surpresa. Tudo isso que aconteceu, que está acontecendo, foi e é guiado pela boa mão do nosso Senhor, segundo o seu soberano propósito pré-determinado. Inclusive algo que nós achamos ruim, segundo a nossa ótica. Como a opressão que Pedro e João estavam sofrendo ali. A gente pode achar isso ruim. Como essa pandemia. É difícil de olhar para a pandemia e achar e falar, não, isso está ótimo. Não está ótimo.
A nossa ótica humana é olhar para essas coisas com um olhar ruim, são coisas ruins. Mas como lidar com isso? Coisas ruins que estão no controle de Deus. A gente só vai conseguir passar por essa pandemia, por isso tudo que está acontecendo e por outras dificuldades que a gente vier a sofrer na vida, opressões, perseguições, luto, se vier, e tudo mais. A gente só vai passar por tudo isso sem medo, sem ansiedade, sem aflição, se a gente entender que Deus é soberano sobre todas essas coisas. E nada disso está fugindo do seu controle. Pelo contrário, está tudo caminhando segundo o seu soberano propósito. Ainda que a gente não entenda alguns porquês dessa vida, precisamos entender uma coisa, que Deus é soberano e nada foge do seu controle. Absolutamente nada. E que um dia nós iremos entender tudo o que está acontecendo nessa vida. No dia em que Ele nos chamar e nos mostrar a história, tudo o que aconteceu do outro lado, pela ótica da eternidade. No dia que nós estivermos com Ele na glória. Portanto, nós devemos nos submeter, por enquanto, com fé, à soberania de Deus, crendo que estamos debaixo do seu amor e não debaixo de sua ira, como estávamos antes de sermos convertidos a Cristo. Tudo isso que está acontecendo nesse momento, esse vírus se espalhando pelo mundo, a privação de culto público, essa exceção que nós estamos tendo aqui de se encontrar por aqui, nada disso tem fugido do controle de Deus e faz parte do seu plano de vida. Tudo isso faz parte do plano de Deus. Deus tem seus propósitos, irmãos. E um dos propósitos de Deus, eu tenho certeza que é a disciplina. Ele está sempre nos disciplinando. Às vezes a gente fica se perguntando se é disciplina, isso não é. Deus está sempre nos disciplinando, porque a gente está sempre precisando de disciplina para cada vez mais ficarmos parecidos com Cristo. Tenho certeza que Ele está trabalhando no coração de cada um dos seus filhos nesse momento de pandemia. Portanto, é tempo da gente olhar para o Deus soberano e depositar a nossa fé nele. Orar a Deus, crendo que Ele é o soberano sobre todas as coisas. Eles estavam tão confiantes nisso, que outra coisa que eu quero destacar aqui, além deles terem orado, confiando que tudo que estava acontecendo era debaixo da soberania de Deus, eles oram por coragem. Olha o verso 29 e 30. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Meus irmãos, eles estavam tão confiantes e confortados debaixo da soberania de Deus, que eles não pedem para que Deus os livre da perseguição naquele momento, não os livre da pressão que eles estavam sofrendo. Eles não pedem que Deus destrua os seus opressores. Pelo contrário, eles oram por coragem para proclamar o evangelho naquele momento de pressão. E poder de Deus para curar e realizar milagres em nome de Cristo. Eles falam, não me tirem dessa tempestade, mas me fortaleça no meio dessa tempestade. Não que seja errado pedirmos por proteção na saúde e livramento das tribulações, não é errado. Mas muito mais que isso, nós devemos pedir por coragem e intrepidez para passarmos por tudo isso com firmeza na nossa fé. Meus irmãos, esse é um momento que, ao invés de temermos as circunstâncias, ficarmos ansiosos, devemos clamar por coragem e intrepidez para intensificar a proclamação da palavra para esse mundo caótico e abalado por essa pandemia, para esse mundo caído. Proclamarmos o Cristo crucificado e ressurreto que está à destra de Deus Pai, de onde nada foge do controle. É momento de pregarmos a salvação em Cristo Jesus para tantos perdidos que estão caminhando a passos largos para o inferno. Momento de usarmos esses meios que Deus nos deu para falarmos do amor e da justiça do nosso Senhor soberano. É momento de salgarmos a terra, iluminarmos o mundo com a palavra, com o verbo que se fez carne, mostrando assim onde está firmada a nossa fé. Coragem, meu irmão, não tente fugir dessa pandemia. Pregue o evangelho em meio dessa pandemia. Torne o nome de Cristo conhecido e exaltado para esse povo com medo e necessitado. Esse foi o resultado aqui nos primeiros cristãos.
Olha o verso 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciaram a palavra de Deus. E eles receberam a intrepidez que eles pediram para o Senhor e pregaram com intrepidez. A minha oração é para que você saia fortalecido dessa pandemia, que a sua fé se firme cada vez mais na rocha que é Cristo Jesus. Para terminar, irmãos, para isso, aproveite o tempo em casa, não perca tempo com coisas secundárias. Busque a Deus em oração, intensifique seus exercícios espirituais, culto doméstico, fortaleça a tua fé e a tua casa no Senhor. Reconheça a soberania de Deus em tudo, em todo esse rumo que está tomando a história. Nada foge do controle de Deus. Essa pandemia não fugiu do controle de Deus. Descanse em Deus. Isso tudo vai passar. E nós temos uma morada eterna com o nosso Senhor, onde não haverá mais choro, nem luto, nem dor, muito menos pandemia. Se agarre nisso, nessa verdade. Essa é a nossa esperança. Não tema o que não é para ser temido. Não fique ansioso. O que é essa pandemia diante do nosso Deus? O que é todas as nações diante do nosso Senhor? Isaías fala, são como sopro, são como nada diante do Senhor. Que a gente clame por coragem, irmãos. Que Deus nos dê coragem. Use desse momento obscuro, de dúvidas, de incertezas para o mundo, para intensificar a pregação da palavra e exercitar o seu chamado cristão, ser sal na terra e luz no mundo. A minha oração é que Deus te abençoe e te fortaleça nesse momento de dificuldade, meus irmãos. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos guarde. Em nome de Jesus. Amém.